Vamos conversar hoje sobre orixá. Semana que vem nós vamos conversar sobre os orixás pouco conhecidos no candomblé, mas que tem destaque dentro da religião. E hoje é necessário também a gente chegar a entender uma coisa. Está se diferenciando entre o que a gente vê as pessoas falarem assim, eu sou do candomblé tradicional. Outros dizem, eu sou do candomblé Ifá. Eu sou do candomblé Egum. Eu sou do candomblé Umbanda. E aí vai. Parece uma coisa simples, parece uma coisa fácil, entretanto é. Porque veja só uma coisa, tudo faz parte da espiritualidade. Você no plano espiritual, você tem como chegar e dizer, olha, esse espírito não entra aqui, esse não vem aqui, esse não entra na minha casa. Você não tem como fazer isso. Porque, conforme diz o espírito, é um vento. Ele passa, ele está presente. E aí é que nós começamos a entender o que é o candomblé. Primeira coisa que a gente tem que ver, candomblé não existe na África. Candomblé só existe no Brasil, tá? E não é o único que cultua o orixá, Mendice ou Vodum. Veja só uma coisa, dentro do Brasil, na metade sul do Brasil, nós temos o batuque, que é semelhante ao candomblé. Veja só uma coisa, semelhante porque também cuida da religiosidade da forma africana. Aí você vai me perguntar, babá, mas o candomblé e o batuque, eles são diferentes? Eu vou dizer são, mas trocam informação entre si. O que vocês querem ver uma coisa, tem determinados orixás, Vodum, indícios, que tem no batuque e não tem no candomblé. E eu aprendi muita coisa dentro do batuque. Por que eu digo isso? Porque veja só uma coisa, conforme eu falei, no Brasil se inventou o candomblé. O candomblé é uma religião brasileira. Ela não existe na África. O batuque é uma religião brasileira. Não existe na África. A Umbanda é uma religião brasileira. Não existe na África. Tambor de Minas, Xangô do Nordeste, é uma religião brasileira que não existe na África. E aonde que isso nos posiciona? O que isso acontece? Meus irmãos, presta só atenção. Os europeus pegaram determinados negros de alguma parte da África e encaminharam esses negros para a parte sul do país. Outros de outra parte da África foram para a parte norte, ali Bahia para cima, né? Maranhão, aquela história toda. E outros vieram para o Rio de Janeiro, nessa região daqui, e isso é adentrado para Minas e aí foi. Então veja só uma coisa, a África antigamente não tinha a internet, não tinha a comunicação que se tem hoje. Então, determinados santos, vamos botar assim, que seja Inquice, Vodum ou Orixá, são conhecidos numa parte da África
e completamente desconhecido na outra, onde nem culto tinham. E na África não se tem candomblé, não se tem batuque, não se tem essas coisas todas. O que se tem na África? Culto ao orixá. Ou seja, determinada região da África cultua aquele orixá só. Lá não tem segundo santo, terceiro santo, carrego, não tem essas coisas. É só um santo. Eu vou dar um exemplo. Aldeia de Xangô. Xangô lá é responsável, né? Por quem nasceu, quem deixou de nascer. Se a mulher está com dor aqui, dor ali, é Xangô que resolve. O homem também é Xangô. Aqui nós temos o quê? No Batuque, o Candomblé. Problema de barriga, disso, aquilo. Vamos para o Oxum, mas a pessoa é filha de Xangô, a pessoa é filha de outro orixá, mas vai para o Oxum resolver. Problema na cabeça, a gente corre para Iemanjá, não importa qual é o orixá. Na África não tem isso. E isso é importante nós entendermos porque eu vejo que as pessoas chegam e fazem uma confusão e querem ditar que estão certas quando não estão. É um exemplo. Nós temos dentro do catolicismo, todos conhecem, Nossa Senhora. Então nós temos Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, como se fossem várias Nossa Senhora, mas todas elas são baseadas apenas numa pessoa, Maria, mãe de Jesus. Mas na cidade de Lourdes, o pessoal incrementou de uma maneira a devoção à Nossa Senhora. Na cidade de Fátima, fizeram de outra maneira. Em Aparecida, aqui no Brasil, de outra maneira. Mas todos têm como base lá. Então, a mesma coisa é o orixá. Às vezes você chega numa região, são diversas aldeias de Xangô, que cultuam Xangô, e cada uma cultua de uma maneira específica, porque de acordo com a sua geografia, o que tem, o que não tem. E isso acontece muito, nós vemos com orixás femininos e também alguns masculinos. Porque veja só uma coisa, nós escutamos, esse é o rio Oiá, esse é o rio Obá, esse é o rio Oxum. Meus irmãos, é o mesmo rio. Quando ele passa na terra de Oxum, ele muda de nome. Quando ele passa na terra de Obá, ele mudou de nome, mas é o mesmo rio. Tá? E no mesmo rio, também em segmentos, em braços do rio, se cultua Logum, Edé, Irelé, e aí a pessoa, não, porque é diferente, não. Cada local cultua de sua maneira. Então, folha que é de um orixá, eu vou dar um exemplo. Dentro do Opofon, já determinadas folhas são de um orixá. Já no Cantuá já não é daquele orixá. O mesmo se aplica à nação de Angola, nação de Jeje. As pessoas estão brigando, porque está errado isso, está errado aquilo outro. Não, meus irmãos, não está errado. E é importante nós entendermos também uma coisa. A nação Quito, o Nagô, tá? Quando você chega aí no livro, os Nagôs estão falando de nós que somos da cultura iorubá. Nós temos uma ligação muito forte com os árabes. Inclusive as roupas que nós usamos, as maneiras, tudo, são bem próximos dos muçulmanos também. E alguns desses muçulmanos chegaram a vir para o Brasil como escravos, mas eles sabiam ler, escrever em árabe, tudo, e os portugueses com medo, achando que eles tinham ligação com o diabo, o que fizeram? Pegaram e mandaram eles de volta no navio. Alguns ficaram aqui e se enganjaram como capitães do mar. O que eram os capitães do mar? Eram aqueles negros que saíam para caçar os outros negros tidos como fugitivo. Então nós podemos chegar e ver essa situação. Nós podemos chegar e ver aqui também no Brasil que você tinha negros que conseguiram a sua alforria, compravam outros negros para voltar para trabalhar para eles no sistema de escravidão. E
é interessante nós notarmos também que o branco, o europeu, aprendeu a escravidão com os negros lá na África, que eles já escravizavam seus semelhantes. A escravidão não foi criada pelo homem branco. O homem branco apenas se aproveitou e estendeu essa situação. E vou continuar, mas antes, olha, Imboru, Iboiá e Boxexê e Aboru, Aboxexê. Vocês devem perguntar também o que essa saudação se diz. Essa é a saudação de Fá? Não, não é a saudação de Fá. Se usa muito em Fá, mas não é a saudação. Nós temos que parar com isso de querer dividir Umbanda, Candomblé, Ifá, Egum e Orixá. Meus irmãos, tudo faz parte da espiritualidade. Quando você fala Aboru, Aboiê, Aboxexê, ou então Aboru, Aboiê, porque na realidade você só vai dizer duas palavras, Aboru, Aboiê. Ou seja, que o que eu busque eu possa encontrar. E a outra parte vai dizer Aboxexê ou Iboxexê, quer dizer, encontrará e se realizará. Você mesmo não pode dizer que eu vou encontrar e vai realizar. Não. É a mesma coisa quando a gente fala, numa saudação, tudo lá, que assim seja, aí todo mundo repete, assim será. Então, isso que está acontecendo. Nós temos outra saudação também, Maferefum. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Cada região da África tinha uma saudação de acordo com a tribo, com as famílias, tudo lá. Tá? Bom, aí você já entendeu isso e eu vou chegar agora. Agora quero lembrar uma coisa. Semana que vem, dia 5, nós vamos conversar sobre os orixás pouco conhecidos dentro do candomblé. E, logicamente, mais conhecido. Aí a pessoa chega e diz assim, mas esses santos são de Fá? Não, eles não são de Fá. É que o pessoal de Fá sabe, o pessoal de candomblé não sabe, é diferente. Tá? O orixá, ele está a serviço da humanidade. Ele não pertence a um e a outro. É a mesma coisa que você chega, o evangélico diz, não, porque aqui é a casa de Deus, como o católico também, a igreja. Não, o terreiro de Macumba também é a casa de Deus. O terreiro de Macumba, quando você cultua, como é o caso do Elegbaratorá, a gente fala Ibo Olodumare, ou quer dizer a floresta ou o jardim de Olodumare, a presença do Espírito de Deus está ali. E uma vez invocada, nunca mais sai. Tá? Como o Muro das Lamentações e outros lugares sagrados em que você puxa a energia do próprio ser eterno. E isso é importante, né? Chegar a ver por quê. Nós falamos na casa de Candomblé, nós falamos de Orixá, na Umbanda nós falamos dos nossos guias, nós falamos tudo, mas ninguém fala de Deus. Sabe por que não se fala de Deus? Porque o erro vem do nosso candomblé tradicional. Porque se perguntava qual era a religião, sabe o que ele respondia? Sou católico. O terreiro de Macumba não era considerado. Aí, aquelas próprias mães de santos, pais de santo, não, eu vou na igreja, eu vou na casa de Deus, que eu vou pedir isso, aquilo, outro lá. Ela não conseguiria entender que o culto dela também era direcionado ao ser eterno, ao Olodumare. Ela não via essa situação, porque anos e anos, né, ou vamos dizer alguns séculos, da servidão católica fazendo aquela lavagem cerebral, e ela acabou chegando e entendendo que não estava. Nós vemos isso porque, olha só, a gente vê muito terreiro assim, as pessoas falam, não, Pai de Santo, que o meu terreiro é tradicional. Bacana, legal. É porque lá nós fazemos Iaô e levamos na missa do Iaô. Quem tem que assistir a missa. Aí quando o padre faz isso do outro, o santo vira para receber as bênçãos. Fica assim, ó. É mesmo? Na África Antiga, tinha igreja
tinha um padre. Como é que fazia isso? Mas aqui tem. Aqui tem a reza do prato e da caneca de ágata. Meus irmãos, nunca vi esmaltado na África Antiga. Se comia travessa de madeira, de barro, ou na cabaça, cuité, tudo que era criado. Mas aqui já tem a reza da caneca e do prato. Não pode. E é tradicional. Aí os terreiros, os pais de santo são mais assim, caídos para o lado de fora, chamado pai de santo de sala de aula. O que acontece? Ele chega e diz assim, não, isso não. Isso aqui não tinha, eu vou tirar, vou voltar à origem. É o candomblé origem, candomblé pé no chão. Não é aquele candomblé Nutella, conforme muita gente chega e fala aí. E chega lá, o boli tem pão, tem bolo, tem não sei mais o que, tem não sei o que lá, tudo. Quando a comida que se faz no candomblé, o acaçar, algumas outras situações que se tinha na África. E aí chega e vai. Bom, dentro disso, aonde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo mostrar para vocês que o culto de Ifá, o culto de Orixá e o culto de Egum era comum a todos. Todos estavam presentes. Porque veja só, é uma aldeia. A aldeia vai fazer hoje a festividade de Ifá, todos participam. A aldeia vai fazer a festividade do orixá patrono da aldeia. Não tinha outro também, só tinha aqui, todos participam, porque ele é considerado o primeiro ancestral. Aí o cara, não, mas eu sou Babalaú, tá, mas você é o primeiro ancestral seu. Você não tem. O do Milá não tem ancestralidade, só quem tem são os orixás que pegam a cabeça. E foi seguido aí. A palavra Egum, ou Egungun, ela se divide porque nós temos ancestralidade do nosso orixá, ancestralidade do nosso axé e ancestralidade da nossa família de sangue. Veja só uma coisa, e isso é colocado como se fosse uma coisa à parte, porque não deve chegar em ver. Tem pessoas que dizem, não, eu sou orixá puro, eu não pode ter. Tudo faz parte de uma situação. Aí nós temos dentro do culto de orixá, nas terreiros de Candomblé, Ebeorum. Quando eu fiz Ebeorum, o meu nome de Ebeorum é Ebetolá. E está no terreiro lá, eu fiz questão de colocar. Por isso que é Ilu Axé Elegbara Tolá, porque está mostrando que Ebeorum está presente. E aí a pessoa fala assim, por que não Ilê? Porque Ilê é a casa, é uma construção. E o orixá ele não precisa da casa, ele não precisa da construção, ele precisa do chão, porque a energia dele vem do chão. O Nilê, o Banuaeto, aí você está se prendendo na casa porque tem que ter uma casa construída, tem que ter. Não. O orixá vem do chão. A energia do orixá, porque é do positivo e do negativo, que está nas nuvens, aquele movimento todo, isso é que está. E as pessoas, muitas vezes, não conhecem esse tipo de coisa e querem colocar divisão. Então, como que funciona? Funciona da seguinte maneira. Ifá, legislativo, você aprende. Egum, a forma jurídica que você vai aplicar o que está em Ifá. Como que funciona, como que vai te rever. E o orixá é o executivo, onde realmente as coisas acontecem. E você não está querendo ir, tá? Entender isso, não dá, não tem. E uma situação agora que eu vou chegar e colocar. Olha só, nós estamos fazendo, agora no dia 29, a cerimônia das luzes. Todos estão convidados, PTAO,
torneira solar, o Mitucurucum, né, Bojomu e, logicamente, né, Ogoicuritá, Obabengá e Ogobengá, que sou eu e Omideji também, que somos convidados. Porque é uma cerimônia que você convida a todos, e naquele momento é a cerimônia das luzes, aonde você vai se reencontrar com o Oduduá, tentar relembrar aquilo que você fez, que você prometeu lá, da sua evolução, do seu trabalho espiritual, tudo que você vai deixar em ver. Mas não é só você ali, não. Ali está também aqueles espíritos que te acompanham, aquelas situações, aquelas outras situações diversas em que naquele momento eles vão receber uma orientação, você vai botar uma vela tudo ali, pedindo para que toda a sua espiritualidade possa caminhar, possam estar juntos. E é um momento que eu gostaria, olha, se pudesse estar todos presentes lá, o Abel de Oxumaré, a Pandinha de Nanã, seria também Maria do Mongol. São aquelas pessoas que não devem faltar. Tem aquele pessoal que está mais distante, turma lá de Araxá, a gente manda para eles aquela vibração, aquelas coisas, porque vê só uma coisa, eles estão distantes de corpo, mas de espírito, com toda certeza, eles vão estar lá na cerimônia. Porque eles têm fé, eles acreditam no Orixá, e o Orixá não deixa eles mal. O Orixá está ali presente. Então, meus irmãos, é o momento que nós temos de estar com todos ali, é o Duduá. Porque agora eu quero chegar e colocar uma coisa para você. Nós falamos, festa das luzes, que nós vamos isso, aquilo outro, tudo de lá. Mas você não está acendendo a luz para o Orixá, que o Orixá já é iluminado. Veja que eu estou dizendo o tempo todo, o Orixá é iluminado. Porque você chega e fala o seguinte, olha só, pessoal de um bando kardecista, não, que o guia é de luz, aí vem um kardecista e diz, não, porque aqui a gente trabalha com mensageiro de luz. Tudo bem, perfeito. Tá, ele é o mensageiro, mas o Orixá é o ser iluminado da criação. Esse ser que vai estar presente. E você, quando estiver na cerimônia de Oduduá, você vai acender aquela sua luz interior, você vai fortalecer. É o reavivamento da sua luz interior, no seu momento de tudo que você acredita na sua espiritualidade. E hoje, para vocês terem uma ideia, esse Orixá gosta muito do Oduduá do branco, tipo renda, essas coisas todas. Aí também tem que avisar também Locobi, para se ele quiser estar presente também, é outro Indiodé maravilhoso. E falaram para mim, babá, essa roupa que o senhor está utilizando, roxo, lilás, não é a morte? E eu vou dizer para você, meus irmãos, a morte dentro da nossa cultura, a cor é branca. Essa roupa aqui é uma roupa que eu tenho para homenagear Nanã. Nanã é um orixá que eu tenho uma devoção, um carinho especial por ela. Ela me ajudou muito. Então, quando eu coloco essa roupa aqui, eu estou chegando, prestando uma homenagem a Nanã. Não importa em que cabeça ela esteja. Se esteja na cabeça de Peitaioró, seja na cabeça de Omideji ou de outras pessoas, né? É Nanã. E assim também como Xangô, patrono da raiz do meu axé, da onde está o axé. Então ali a gente tem essa situação toda. Então, cerimônia de Oduduá é o reavivamento daquela sua energia, daquela sua espiritualidade. É o momento que você está abatido, você está cansado, desanimado, mas aquela luz vai reacender. E tem um momento muito interessante. Como que acontece? É o momento que você reúne com toda aquela sua espiritualidade para te darem força e te chegar em seguir.
Aí você vai me dizer, eu estou passando por muitos problemas, eu estou quase desanimando, eu estou isso, aquilo, outro, por causa dos problemas. Mas aí você faz igual Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice, essas situações todas. Afasta. Você vai pedir a sua espiritualidade para afastar. Mas, olha só o que eu vou te dizer. Se não for possível, cumpra-se a sua vontade. Isso é importante, porque, meus irmãos, muitas vezes nós estamos passando aquela situação que nos vai almejar. Tu não sabe o que tu fez nas suas vidas passadas, o que você tem que resgatar. Não procura queimar uma etapa, não, eu vou me matar, eu vou isso, eu quero largar isso, eu não quero. Aí você faz mais merda para juntar em cima daquela outra. Aí você vem com um sofrimento maior. E isso não é legal. Tá? Aí você diz assim, para o doar, para a sua espiritualidade, em suas mãos entrego o meu espírito. Eu creio, eu acredito no mundo espiritual. E sei que estão trabalhando para o meu melhor. E eu vou vencer. Porque você é um vencedor. Você é uma vencedora. E a cerimônia da luz está ali para chegar e dizer isso. Em momento algum, não se desanime. Está difícil? Está. Mas você pediu essa prova. Está no seu mundo de vida, no seu mundo de caminho, porque você pode passar por ela e você está. Melhorar a melhor situação. Passa por aquela prova. Mostre ao Orixá Oduduá o quanto você é capaz. E se você tiver dúvida, veja aquela pessoa responsável perante a Gemo e conversa com ela. Estou com um problema. E a Gemo não vai te deixar desamparado. Vai te mostrar, através dessa pessoa, um conselho. Toda casa de santo deveria ter a Gemo. Uma pessoa responsável por isso. Que no Opofone já se tentaram fazer essas coisas. Aonde que está? Quando se criou os ministros de Xangô, aqueles conselheiros de Xangô, eles são representantes. Eu lá no Elegubaratolá, eu tenho um, mas que vale pelos 12. Tá? E talvez até 13. Porque é uma pessoa, mas ouve a espiritualidade ser igual, ele sente o orixá vivo falando com ele. Isso é importante. É importante você chegar e ter aquela pessoa que está ali, mas que ela vive o orixá. Aquela Iabacé, aquela Agibonã, aquele Oluponã. É importante isso. Meus irmãos, é o que eu tenho para chegar e falar para vocês hoje. E amanhã nós já estamos começando a trabalhar para terça-feira nós vamos falar dos orixás. Eu vou falar de Caçubencá, de Cafungá, Cabungo. Vamos falar do Quipoli. Jambereçu vai ser, vai ser aquele pinga-fogo mesmo, bem assim, quente. Conto com você. Laroi sempre. E o Loru, o Atobi. Isso para aquelas pessoas que não são feitas. Agora, para aquelas pessoas que são feitas, o que nós vamos falar? Coloque o Atobi. Axé.